General, muita gente tem perguntado nos últimos dias também, e no chat é uma pergunta recorrente, a respeito da possibilidade de que a Transnistria seja também um teatro de operações. Como o senhor vê essa possibilidade? É possível que o exército ucraniano tente ingressar na Transnistria? É possível que forças da Romênia ou dos Estados Unidos tentem ingressar na Moldávia? Como o senhor vê essa questão? Soutor, muito obrigado. Esse é o fator determinante. O Soutor acaba de pôr o dedo na ferida. Porque podemos estar a dias ou a horas de uma intervenção na Transnistria. Porquê? Aliás, eu tenho referido na comunicação social portuguesa, infelizmente, como é normal, não é? A grande vantagem dos canais digitais é que podemos trocar impressões e explanar as ideias com mais tempo. A questão da Transnistria é o que eu tenho chamado a armadilha moldava. A armadilha moldava, que tem vários condicionantes. Qual é o problema da Transnistria? A Transnistria é aquela faixa ao longo da Moldávia, habitada fundamentalmente por uma população eslava, uma população que é ou ucraniana ou russa, remanescente da União Soviética, ao passo que a Moldávia é uma população de matriz romena, aliás, vê-se até pelos nomes. Foi uma região que se sublevou e tinha muitos militares na zona, e tem um pormenor, tem dois aspectos que são determinantes. Tem o maior paiol da Europa, que é em Cobasna. O paiol de Cobasna, segundo as fontes, mesmo, digamos, não só ocidentais, mas até da própria Rússia, tem 20 mil toneladas de munições de artilharia de armas ligeiras. 20 mil toneladas é a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki juntas. É este reporte, que ainda não vimos nenhum, aliás, vemos-lo a ser, digamos, confirmado. Este paiol é o maior paiol da Europa. É possível que parte destas munições já estejam fora de prazo, mas permitem a continuação da guerra, no mínimo, durante um ano. No mínimo. E depois temos que perceber que são munições de 122 e 152 que a Ucrânia não tem neste momento. E mais, que o Ocidente não lhe consegue fornecer, porque esgotou essa capacidade. Portanto, é munições que a Ucrânia precisa como do pão para a boca. Como do pão para a boca. Depois, a Transnistria, porque é aquela faixa ao longo da Moldávia, é geobloqueante para a Ucrânia. Isto é, tendo dois itinerários importantes, duas estradas que são importantes e duas linhas de caminho de ferro, se este muro que é a Transnistria desaparecer, as linhas de logística que neste momento vêm de Rezvov a norte e que entram por Lviv e têm que fazer todo aquele percurso de mais de na casa de 1500 km até ao Donbass, o abastecimento pode passar a ser feito pela Roménia, Moldávia, e está logo ali em Odessa. Por uma razão, os russos há 2 semanas destruíram a ponte sobre o Dniester, em Zatoka. A ponte de Zatoka foi destruído o tabuleiro, não é? Neutralizada há cerca de 15 dias. Portanto, a Transnistria é fundamental. Por um lado, para reduzir, no mínimo, eu posso dizer, no mínimo em 1/3, se não em metade, o canal logístico do reabastecimento ao exército ucraniano. E, por outro lado, 20 mil toneladas de munições de armas ligeiras nos calibres das armas soviéticas que a Ucrânia tem, que não pode usar porque esgotou. A Polónia já não dá mais, a Roménia não dá mais, a Bulgária não dá mais, portanto, aqueles países, aliás, foram buscá-los, como sabemos, ao Paquistão, foram buscar, e há alguma informação que até estão a ir buscar à Líbia, ao lado de Benghazi, ao lado do Sr. Haftar. Há informações que até aí foram buscar munições, porque não há munições. Portanto, a Transnistria, neste momento, é uma tentação para a Ucrânia pela necessidade logística. E depois há aqui um conjunto de condicionantes.
Quais é que são os condicionantes? Um dos objetivos norte-americanos, que estão definidos em termos de objetivos estratégicos para este conflito, é evitar, primeiro, evitar uma guerra entre os Estados Unidos, /NATO, e a Rússia. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é evitar que o conflito saia para além, portanto, se alargue ou extravase os limites da Ucrânia. Portanto, estes são os condicionantes. Portanto, é haver uma intervenção na Transnistria, na Moldávia, temos um dos princípios estratégicos norte-americanos que é violado. Depois, há aqui outros fatores que são determinantes. Neste momento, há informações de que há uma força, ou 3 forças, aliás, uma força ucraniana em 3 pontos distintos junto à fronteira da Transnistria. E sabemos também que houve todo este burburinho de Zelensky trazer, o presidente Zelensky trazer a questão da Moldávia, de que os russos estavam com sérvios e montenegros, e até se esquecem que o Montenegro, digamos, separou-se da Sérvia, não é? Quando colapsou a última Jugoslávia, que tinha só 2 Estados, que era a Sérvia e o Montenegro, não é? Que haveria russos, montenegrinos e sérvios a fomentar um golpe de Estado na Moldávia. Há todo aqui um jogo de fumos em torno do processo, e depois há aqui uma questão que o conflito na Transnistria terminou com um acordo entre a Rússia, os independentistas e a Moldávia. Entre um acordo que coloca a Moldávia tendo na sua Constituição o estatuto neutral, de país neutro, e que autoriza a Rússia a ter uma força de manutenção de paz na Transnistria. Portanto, há ali um tratado entre os 2 países e o território independentista. Não reconhecido internacionalmente, diga-se de passagem, não é? Ninguém o reconheceu. Aqui, e como dizia, os ucranianos têm neste momento 3 forças posicionadas. Uma a norte, nomeadamente junto a Kobazna, a poucos quilómetros, que é porque dá-se ainda o pormenor do Paiol, está muito perto da fronteira, outro a centro e outro ao sul. O que é que acontece? Uma intervenção da Ucrânia pode-se dar em 2 circunstâncias. A primeira é com a autorização da Moldávia. Ora, se for com a autorização da Moldávia, a Moldávia vai, vai desrespeitar ou vai violar um acordo internacional que fez com a Rússia. O que é um casus belli. Permite à Rússia intervir porque houve um acordo, um tratado que foi violado. Portanto, muito dificilmente a Moldávia autorizará a Ucrânia a intervir na Transnistria com a sua, digamos, aceitação, autorização ou aquiescência explícita. A outra é a Ucrânia intervir sem uma autorização explícita da Moldávia. Se o fizer, fica na situação da Rússia. Fica como Estado agressor, porque a Transnistria é a Moldávia. Portanto, vai intervir num Estado sem autorização do próprio Estado e fica na mesma situação desconfortável em termos de retórica, em termos que tem, portanto, há aqui uma questão jurídica, uma questão de mensagem e uma questão de digamos, justificativa. Porque os russos vieram com a justificação que era um ataque preventivo para aquele princípio do R2P, do Responsibility to Protect, que é definido pelas Nações Unidas. Aqui, qual é o argumento? Portanto, há aqui um imbróglio, mas muito provavelmente a Ucrânia vai intervir na Transnistria. Se intervier na Transnistria, vamos ter uma nova viragem na operação, porque muito provavelmente a Rússia fará uma operação na zona da Ucrânia a sul da Moldávia e muito provavelmente irá tomar Odessa. E o Odessa Moment, como muitos analistas falam, chegaria nesse momento e teríamos ainda uma escalada maior no conflito. Por outro lado, também, para concluir, a Ucrânia é capaz também de dar jeito, intervir Isso será uma análise que os assessores ocidentais irão dizer. Porque a Rússia tem neste momento um exército poderoso,
que não está a fazer nem vai fazer nenhuma contraofensiva. E isso é uma forma de obrigar a Rússia a empenhar as suas forças noutro local, e que, havendo uma operação neste local, necessariamente a Rússia, se lançar uma contraofensiva desta natureza, uma ofensiva desta natureza, vai ter que fazer uma nova mobilização. E a questão da mobilização é uma questão crítica, que poderá levar a um desequilíbrio dentro da população, dentro da própria Rússia. Há aqui, portanto, os objetivos militares obedecem a intenções de ordem política, fundamentalmente direcionados para o interior do território russo. É esta a visão que temos. Vamos ver se os dias nos dão razão ou severamente as circunstâncias mudam. Muito obrigado, general. Inclusive, a fala que o senhor é bastante abrangente, a fala que o senhor coloca, denota, é importante dizer isso para o nosso público, é evidente, mas é importante remarcar para o nosso público, a idoneidade da análise que o senhor faz, porque o senhor coloca também sobre o problema que pode gerar em relação à necessidade de mobilização dentro do território russo. Então, é uma análise efetivamente